O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, está completando 15 anos de atividades em Caxias do Sul. Na sessão ordinária do dia 22 de agosto, representantes do serviço estiveram na Câmara de Vereadores para falar sobre esta importante data. E na edição de hoje do Câmara Repórter, nós viemos até o SAMU de Caxias do Sul para mostrar um pouquinho de como é o dia a dia destes profissionais. O SAMU é administrado pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Saúde e tem parceria com o Ministério da Saúde. O serviço pode ser acionado pelo telefone 192 e atende a 3 objetivos: atendimento para casos clínicos, a regulação do sistema de vagas de urgência e emergência em hospitais e a educação em urgência e emergência. Então, sobre o SAMU, esse sábado agora, dia 24, estava fazendo 15 anos do primeiro plantão do SAMU, do início do SAMU em 2004, aqui na nossa cidade. Nós temos no SAMU uma central de regulação própria, uma ambulância de suporte avançado, que é aquela ambulância completa UTI móvel, 4 ambulâncias de suporte básico, uma motolância. Nossa frota foi renovada toda em 2019 agora. Nesses envios das ambulâncias, nós temos um tempo-resposta ideal de 5 minutos. O tempo-resposta é o tempo que a ligação é atendida pelo telefonista, pelo TARM, e a ambulância chega até o local. O tempo ideal é de 5 minutos, tendo uma tolerância, através dos protocolos internacionais, né, de atendimento pré-hospitalar, aceitável de até 10 minutos. Porém, alguns distritos aqui de Caxias, aqui na nossa região, nós não conseguimos esse tempo-resposta ideal, né? A gente consegue, assim, às vezes, até 30 minutos. Por esse motivo, nós estamos implementando uma quinta ambulância básica, além das 4 que a gente tem básicas, aquelas sem o médico, uma quinta com uma base descentralizada no distrito de Fazenda Souza a partir do ano que vem. Eu gostaria de transmitir os nossos cumprimentos à doutora Carolina, diretora técnica do SAMU, ao doutor Tiago, diretor-geral da SAMU, agradecer a vocês por nos trazer aqui, nestes 5 minutos, um pouco do que realmente é a grandiosidade do SAMU de Caxias do Sul. Eu quero parabenizar os diretores aqui, técnicas, a Carolina e o Kozer, que estiveram aqui, da SAMU. E por que, de imediato, vereador Felipe de Gremmelmaier, que falo isso? Porque recebemos uma notícia nesse dia de hoje, nesse plenário de Caxias do Sul, muito importante, sim. E temos que parabenizar, vereador Tatiana Spires, essa demanda. Por quê? É uma demanda. Eu quero, além de outros pontos que eles colocaram, uma demanda importante que é para o nosso interior. Conhecer com a Carolina Cunha Lima, que é diretora técnica do SAMU, a central de regulação, que é onde chegam as demandas da comunidade. Rapidamente, aqui, antes de a gente entrar, Carolina, para o pessoal entender, a central de regulação onde chegam as demandas de atendimento, mas que profissionais que nós temos ali dentro? Então, a sala de regulação é onde chegam os chamados quando uma população ou alguém liga 192, quem atende são os TARMs. São 3 TARMs que nós temos durante o dia, que são os auxiliares de regulação médica, populares telefonistas, né, que atendem a chamado e passam depois a ligação para os médicos. Nós temos 3 médicos durante o dia e 3 médicos durante a noite. Então, 24 horas esse mesmo número, além de um radiooperador, que é o que faz o contato com as equipes, quando as equipes são despachadas para os atendimentos na rua. Vamos conhecer agora, vamos mostrar na prática como é que funciona o atendimento do SAMU. Certo, vamos lá. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Com licença. Então, aqui como eu tinha falado, esses três
Esses 3 nichos aqui são onde ficam os médicos, tá? 1, 2 e 3. O terceiro médico não está aqui porque ele está em atendimento. Ele saiu para um atendimento com a nossa UTI avançada. Ali naquela cadeira ele fica o RO, que deve estar fazendo alguma coisa operacional, e são os 3 TARMs, que é onde chegam as ligações primeiro. Então, aqueles 3 lá, onde chegam as ligações, que é os que atendem, que vão passar para os 3 médicos que estão aqui, ou 2, no caso, quando um estiver em atendimento. Essas 2 meninas aqui são estudantes, né, do curso de medicina da UX, que fazem estágio, passam em estágio aqui conosco. Aquela menina lá também do lado dos TARMs é uma menina da enfermagem, né, que faz estágio aqui com nós também através do projeto do NEPS da UX. Então, eles ficam aqui escutando as regulações e, eventualmente, saem também nas ambulâncias para acompanhar os atendimentos e aprender, né, com esse estágio. É isso que eles fazem aqui agora. Além do serviço de emergência, que é mais conhecido por todos, o SAMU também tem um trabalho com o transporte de apoio, que é realizado com as ambulâncias brancas. A Ana Paula trabalha nesse setor e vai nos explicar o que é esse trabalho, o transporte de apoio, Ana Paula. Ok, boa tarde. O transporte de apoio, ele faz os transportes eletivos e de baixa complexidade da rede do SUS. Então, quando um paciente ele é acamado ou usuário de O2 contínuo, as UBSs, a rede em geral, vai nos ligar para o transporte do apoio e vai solicitar o transporte para o deslocamento desse paciente. Então, a UBS nos liga, faz a programação do transporte, a gente pega o paciente no domicílio, leva para o hospital, traz para a central de exames. Conforme for a demanda do paciente, o transporte de apoio organiza o deslocamento. Qual é o volume de trabalho aqui da Central de Regulação? Então, diariamente a gente recebe em torno de 300 ligações, tá? Por dia, esse é o volume mais ou menos diário. Dessas 300 ligações, algumas são só informações, outras se transformam só em orientações pelo médico e outras se transformam em atendimento de fato na rua, né? Porque nem todos que ligam é pertinente o envio de ambulância ou não. Então, dessas 300 ligações por dia, 143, mais ou menos, como média, conversam com o médico, ou recebem algum tipo de orientação médica. E desses, ainda 45 a 50, que é a média que a gente tem também diária, se transformam em atendimento, que vão para a rua. Então, são 45 a 50 atendimentos na rua todos os dias. E o SAMU também presta um excelente serviço à comunidade através da orientação, escolas, empresas, enfim. E a responsável por esse trabalho é a enfermeira Silvana, que vai nos explicar. É bastante comum a comunidade se interessar, pede esse tipo de orientação, vocês vão nas empresas, nas escolas? É comum, sim, as pessoas nos chamam, normalmente as empresas, né, elas nos chamam quando elas estão na semana da CIPA. Então, a gente não faz treinamento para os serviços particulares, a gente faz treinamento para serviço público. Mas para a comunidade em geral, né, para as empresas particulares, a gente faz palestras educativas no sentido de mostrar o que é uma urgência, o que é uma emergência, e como acionar o nosso serviço com segurança. A reanimação é mostrada com este equipamento aqui, com este boneco? A reanimação, então, a gente tem graus diferentes de treinamento que também exigem manequins mais efetivos, digamos. Para a comunidade, de uma forma geral, esse manequim é adequado. Pode mostrar para a gente, de forma básica, assim, o pessoal que estiver assistindo em casa, uma reanimação, um processo mais simples com esse boneco aqui? Ok. Inicialmente, o que a gente tem que fazer é reconhecer se essa vítima realmente está desacordada, se ela está num caso mais grave, né? Então, eu chamo, senhor, eu sempre faço movimentos firmes, vigorosos, chamando a pessoa e estimulando. Se essa pessoa não me deu nenhuma resposta, nenhum tipo de movimentação ou de resposta verbal ou abrir o olho, eu percebo que realmente ela está inconsciente, porque muitas vezes a pessoa pode estar só dormindo, né? Então, eu reconheço que ela está inconsciente, eu abro a via aérea dela e, ao mesmo tempo, eu verifico se ela está respirando, se ela tem movimento respiratório ou não, se esse tórax
tórax está subindo ou não. Identificando que ela não respira, eu já tenho que pedir ajuda, ligar 192, se eu estiver sozinha, eu mesmo faço isso e depois eu volto para a vítima. Se tiver alguém comigo, eu vou pedir para essa pessoa ligar para o 192. Como é muito difícil para um leigo reconhecer batimento cardíaco, hoje o protocolo diz que se a vítima está inconsciente e não respira, eu já coloco numa superfície rígida e já inicio com compressões cardíacas. Então, bem no centro do tórax, entre os mamilos, eu coloco a parte macia da minha mão e num ângulo bem reto entre a minha mão e o meu ombro, eu vou fazer de 100 a 120 compressões por minuto. E aqui eu fico até chegar ao socorro, ou se eu tiver alguém para me auxiliar, de 2 em 2 minutos eu troco. Aí as pessoas me dizem, mas Silvana, eu não vou aguentar fazer compressão cardíaca. E eu respondo, se tu tiver com uma pessoa em parada cardíaca, a descarga de adrenalina que tu tem, tu vai fazer 2, 4, 6 minutos ou até chegar ao socorro. Porque o ser humano, ele é assim, está na essência dele tentar salvar a vida do outro. E agora eu vou conversar com o Valtair, que é o piloto da motolância, que o SAMU também disponibiliza aqui em Caxias do Sul. Ele vai nos explicar qual é a função da motolância. Ela vai antes das ambulâncias, mas qual é o procedimento certinho, Valtair, que se faz com a motolância? Então, assim, a motolância ela serve para poder agilizar o atendimento. Então, locais de difícil acesso, a gente vai chegar mais fácil com a motolância, que é a nossa MT. E também situações de emergência, que a unidade avançada vai ser deslocada, a motolância desloca na frente. Em muitos locais a gente consegue chegar antes por causa do trânsito, que é pesado. Questão de muitos quebra-molas, a ambulância tem que reduzir, a moto ela consegue passar mais fácil. Então, vários obstáculos que a gente consegue transpor com facilidade, a gente vai acabar chegando bem antes da unidade avançada. Ou muitas vezes da unidade básica, que é também de sair em apoio. E o que tu consegue fazer quando chega no momento ali do acidente, por exemplo, um atendimento numa residência? Consegue prestar primeiros socorros também? Sim, a gente presta toda a assistência como se fosse uma unidade básica. A única coisa que a gente não vai fazer é a remoção. A gente tem aqui medicamentos, a gente tem a parte do DEA, que é o desfibrilador externo automático, no caso de uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Então a gente tem também esse equipamento, tem o AMBU, que é para fazer o dispositivo bolsa-válvula máscara, que faz a ventilação. Então a gente tem todo o material para dar o primeiro suporte até que chegue uma segunda unidade, daí para dar um apoio, né, um suporte avançado e até mesmo transporte posterior. E, Valtair, além de ser bom piloto de moto, qual é a formação que tem que ter o piloto da motolância? A exigência é técnico de enfermagem, no caso nosso aqui, técnico de enfermagem, com o curso de motopilotagem que é feito pelo Estado ou pela PRE, que alguns cursos foram feitos. Hoje é pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo SAMU estadual. Há quanto tempo tu tá na motolância? Na motolância eu estou há uns 3 anos, mais ou menos. Tem um bebezinho aqui no SAMU que está com um problema, ele está engasgado, mas a enfermeira Silvana vai nos explicar qual o procedimento. Então, gente, é muito comum realmente os nenezinhos se engasgarem, né? E isso provoca um susto e muitas vezes uma gravidade realmente, né? Então, inicialmente o que eu tenho que fazer é abrir a boca do bebê e olhar se eu enxergo alguma coisa que eu posso retirar com o movimento de pinça. Não visualizando nada, eu coloco meus dedos abertos em fúrcula para permitir que a boca do nenê fique aberta, para permitir a saída, né, do que estiver engasgando. Eu viro o bebê de bruços em cima da minha perna, eu prendo a perna do bebê firmemente entre o meu braço e o meu tórax, e com o bebê levemente inclinado, eu vou fazer 5 movimentos entre as espátulas do bebê nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente o bebê já teria desengasgado. Se não desengasgou, eu viro o nenê para o outro braço, mantenho firmemente apoiado na minha perna, prendo firme a perninha do nenê e eu faço 5 movimentos no meio do tórax. 1, 2, 3, 4, 5.
Claudete, que é enfermeira aqui no SAMU, vai nos explicar o que uma unidade avançada oferece. É como se fosse um pronto-socorro? Isso, a unidade de suporte avançada, ela tem basicamente o que nós teríamos num primeiro momento num pronto-socorro de um hospital de internação, só que em menores quantidades, enfim, mas o atendimento que a gente consegue prestar no pré-hospitalar, seguindo, claro, as normas, os protocolos estabelecidos, é basicamente o que se faria num pronto-socorro de um hospital. Qual é a equipe que vai com essa unidade avançada no atendimento? Com essa unidade avançada, então, desloca o médico, o condutor, o enfermeiro e o técnico da motolância, que se houver ausência da moto, ele nos acompanha dentro da unidade, ou por motivos climáticos, ou por não estar funcionando, ou ele nos acompanha com a moto, fazendo então auxílio na chegada antecipada, bem como na debatedor, auxiliando para que a unidade também consiga se deslocar mais rápido. Aqui nesse espaço tem lugar, o paciente, e aqui onde a gente está, quem é que costuma ficar? Aqui costuma ficar o enfermeiro, eventualmente nos acompanha um acadêmico de enfermagem também, que eu não comentei antes, e alguns acadêmicos da medicina. O paciente fica aqui, então, com os cintos bem acomodado. A gente tem essa política de todos terem cintos e a gente só desloca se todos na unidade tiverem cinto. Então, o médico vai sentar aqui e lá na frente fica o condutor e o familiar. Porque como são pacientes graves, a equipe acompanha e o familiar fica lá na frente. Para ti, o que significa fazer parte dessa história do SAMU aqui em Caxias do Sul? É um trabalho muito gratificante, que a gente tem um retorno bem rápido, que a gente resolve coisas que não havia o que fazer, como hoje a nossa equipe conseguiu reverter, então, uma parada cardíaca de um trabalhador que estava trabalhando e sofreu essa parada e a gente entregou no hospital e depois, às vezes, a gente fica sabendo que teve alta, que ficou bem. Isso é muito gratificante, porque é algo que, se a gente não tivesse feito tudo certo, no momento certo, essa pessoa teria ido a óbito, porque se não revertesse naquela hora, não tem mais o que fazer. E a gente consegue trazer essas pessoas de volta. Então, é bem gratificante. Bom, para mim tem um significado muito especial, particularmente porque eu, há 2 anos atrás, fui atendida pelo SAMU. Eu tenho uma arritmia cardíaca e tive uma parada cardíaca. E eu só estou aqui hoje ainda por causa do SAMU, por causa dos protocolos aqui que são muito bem definidos, muito bem treinados, muito bem executados. E como o atendimento foi rápido e eficiente, eu posso falar pelo meu caso, né? Assim que, enfim, isso fez toda a diferença na minha vida, com certeza. E também é o que se reflete em toda a população. Então, nesses 15 anos, o que a gente trabalhou, o que foi trabalhado, eu estou aqui há quase 10 anos, antes eu não estava, mas eu sei que foi trabalhado desde o início, é sempre a melhoria do serviço. Então, esses 15 anos significa 15 anos de evolução. E não, porque o SAMU que abriu aqui 15 anos atrás é completamente diferente desse de hoje. Esse nós temos muito mais equipamentos, nós temos muito mais pessoal treinado, nós temos muito mais condições de atender a população de uma maneira muito mais eficiente. Esses 15 anos significa 15 anos de trabalho, por isso que a gente colocou esse slogan para a nossa jornada, que a gente vai ter agora no sábado que vem lá na UX, é o SAMU que construímos. Esse é o significado de uma construção de 15 anos até hoje, refletindo no benefício da população e no meu benefício pessoal também, que eu posso dar esse depoimento pessoal, porque eu também fiz parte dessa história como médica e como paciente. E esta edição do Câmara Repórter mostrando um pouquinho
das atividades do SAMU, que está completando 15 anos em Caxias do Sul, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.